Olá, irmãos. No De Casa em Casa de hoje, nós vamos continuar meditando no livro de Romanos e vamos compartilhar e conversar um pouco sobre a expansão do Evangelho, seus desafios e esperança. Nós vimos que no texto de Casa em Casa que foi compartilhado com todos nós temos uma missão, nós temos um encargo, um mandamento que o Senhor nos deu, que é de pregar o Evangelho, expandir o Evangelho. Mas essa missão, ela tem os seus desafios. Esses desafios, eles podem ser externos, como a questão de governos autoritários. Na época dos apóstolos tinha o Império Romano. Eles podem ser desafios externos, como o apóstolo Paulo fala até de ladrões, salteadores. Mas também esses desafios, eles podem ser internos. E esses desafios internos, eles são muito maiores, ao meu ver. Questão como a vaidade, o amor à própria vida, o medo. Então, são desafios internos que eles superam os externos. Naquela época, a gente vê que os apóstolos eles eram jogados no Coliseu, mas eles não tinham medo. Então, eles pregavam o Evangelho. Né? Em Apocalipse, a gente vai ver, né, que eles venceram pela palavra e não tiveram amor à própria vida. Então, esses desafios internos, eles são muito maiores e a gente consegue vencer eles se enchendo do Espírito Santo, nos esvaziando de nós mesmos, né? Esvaziando a vontade da carne e nos enchendo do Espírito Santo. Outra questão importante que esse texto fala ali mais na parte da esperança, né, dessa expansão do Evangelho, é sobre o fato da igreja incentivar, encorajar e auxiliar os irmãos nessa expansão. No versículo 24 ali, Paulo diz que vai para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá, para a Espanha, seja por vós encaminhado. Então aquele povo encaminhou Paulo, né, auxiliou Paulo na sua caminhada para a expansão da palavra, né, do Evangelho. E no fim do texto, no versículo 30, ele ainda diz que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então ele pede o auxílio dos irmãos, né, sempre se esforçando com ele em oração, porque sempre atrás dessa pessoa que está expandindo o evangelho, né, se eu vou pregar no meu ambiente de trabalho, se eu vou pregar na minha universidade, enfim, sempre tem uma igreja atrás de mim que ora por mim, se esforça comigo, né, assim como eu auxilio os outros irmãos também nessa missão de sempre nos edificar juntos, né, buscar essa unidade, né, e estar cada vez mais parecidos com Jesus, cheios do Espírito, como o Dario falou, para nos auxiliar nesses desafios externos e internos. Amém, Samuel. E como a igreja é importante, né? Porque no versículo 24, ele diz assim: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. E esses dois versículos aqui em que ele fala sobre essa companhia da igreja, nesse versículo 24 e no versículo 32, a fim de que ao visitarmos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o que me veio ao coração, assim, de como a igreja era importante para Paulo, para trazer esse consolo do Senhor, esse refrigério, né? Samuel até, antes da gente gravar aqui, ele comentou que essa palavra recriar é refrigério, né? Então, como nós precisamos ser consolados muitas vezes, porque como o título do De Casa em Casa dessa semana fala, desses desafios, né, muitas vezes desses desafios a gente precisa ter esse tempo com a igreja, ser recreado pelos irmãos para depois continuar como se fosse uma parada ali para a gente abastecer o carro, né? Então, nós temos a nossa comunhão com o Senhor, a gente tem a nossa vida de oração, de palavra, mas essa vida do corpo, de comunhão, ela é muito necessária para continuar essa expansão do Evangelho. Ali a gente é animado, a gente é encorajado, né? Então, para o Grupo Caseiro dessa semana, o que nós podemos incentivar os irmãos é para que repartam esses desafios. Tenham esse tempo para ser consolados, para ser recreados, né? Para repartir quais são esses desafios internos ou externos, como o Dario falou, como o Samuel também falou, dessa oração,
ter esse tempo de oração por esse propósito de expansão do Evangelho, né? Porque essa é a nossa esperança, de que nós não estamos sozinhos nesse propósito, nessa obra, né? Essa era a esperança de Paulo, ele não estava sozinho, ele contava com a igreja, seja para recursos materiais, espirituais, com respaldo de oração. Então, queremos animar os irmãos no De Casa em Casa dessa semana a repartir isso, em nome de Jesus. Amém.